Muito bem, meus amigos, queridos ouvintes, vamos continuar falando um pouco mais sobre este filósofo importante, né, do século XIX, conhecido como Nietzsche. E hoje nós vamos, nesse áudio, falar um pouco sobre o exemplo humano de Nietzsche. Tá certo? Como e por que o niilismo e o pessimismo da fraqueza prevalecem na modernidade? Novamente, a partir do caderno de 1887, Vontade de Poder, aforismo 27, encontramos duas condições para esta situação. A primeira é: falta a espécie superior, ou seja, aqueles cuja fertilidade e poder inesgotáveis mantêm a fé no homem. E dois, a espécie inferior, que é o rebanho, a massa, sociedade, desaprende modéstia e agride transformar suas necessidades em valores cósmicos e metafísicos. Desse modo, toda a existência é vulgarizada. Na medida em que a massa é dominante, ela intimida as exceções, então elas perdem a fé em si mesmas e se tornam nihilistas. Com a realização do niilismo europeu, o chamado niilismo europeu, que é sem dúvida para Nietzsche endêmico em todo o mundo ocidental e em qualquer lugar tocado pela modernidade, e a morte de esperanças sobrenaturais de redenção, Nietzsche imagina duas respostas possíveis. A resposta fácil, o caminho do rebanho e do último homem. Ou a resposta difícil, o caminho da exceção e o Übermensch. Auxiliar a só um minuto em relação a esse Übermensch, né? Nós entendemos por Übermensch o super-homem. Espero que não esteja enganado, senão tá certo. Você pode dar uma pesquisada sobre esse Übermensch, mas eu acredito que seja o super-homem. Portanto, é auxiliar a qualquer discussão sobre a exceção per si, a compatibilidade do conceito de Übermensch com outros movimentos no pensamento de Nietzsche, e até mesmo a importância que o próprio Nietzsche atribui a ele, tem sido objeto de intenso debate entre os estudiosos de Nietzsche. A aparição do termo no corpus de Nietzsche se limita principalmente a Assim Falou Zaratustra e obras diretamente relacionadas a este texto. Mesmo aqui, além disso, o Übermensch é apenas brevemente e muito cedo anunciado na narrativa, embora com uma tremenda fanfarra, antes de desaparecer da consideração explícita. Além destes problemas, há debate sobre a natureza básica do próprio Übermensch. Se Uber refere-se a um movimento transicional ou um estado de ser transmogrificado, né? E se Nietzsche previu a possibilidade de uma comunidade de Übermensch ou de Übermenschen, super-homens, em oposição a uma figura solitária entre tipos menores. Então, o que fazer com o chamado super-homem de Nietzsche? Chamado para chegar depois da morte de Deus. O que mais possa ser dito sobre Übermensch? Nietzsche claramente tinha em mente uma figura exemplar e uma exceção entre os humanos, cuja fertilidade e poder inesgotáveis mantém a fé no homem. Para alguns comentaristas, a distinção de Nietzsche entre o super-homem e o último homem tem ramificações políticas. A esperança de que uma figura super-homem apareça, ou melhor, apareça, parece ser permissível para o indivíduo, muitos ou mesmo um ideal social, dependendo da cultura em que aparece. A modernidade, na visão de Nietzsche, está em tal estado de
de decadência que seria uma sorte, de fato, ver o surgimento de pelo menos um desses tipos, dado que os arranjos sociopolíticos modernos são mais propícios para a criação do igualitário último homem, que pisca nas expectativas de posição, autossuperação e luta pela grandeza. Embora Nietzsche nunca estabeleça um programa político preciso a partir dessas ideias, é pelo menos claro que as justificativas teóricas para a complacência ou passividade são antitéticas à sua filosofia. O que então pode ser dito sobre Nietzsche como pensador político? As simpatias políticas de Nietzsche definitivamente não são democráticas em nenhuma maneira comum de pensar sobre esse tipo de arranjo, nem são socialistas ou marxistas. Então, veja, as simpatias políticas de Nietzsche foram chamadas de aristocráticas, o que é preciso apenas se não confundir o termo com realeza europeia, pequena nobreza, dinheiro antigo ou semelhantes, e se mantermos em mente o significado original do grego do termo aristos, que significava o homem bom, o homem com poder. Existe uma certa ambiguidade para Nietzsche no termo homem bom. Por um lado, o homem bom, moderno e igualitário, o último homem, expressa hostilidade para com aqueles tipos dispostos a impor medidas de posição e que ousariam desejar a grandeza e lutar por ela. Essas hostilidades nascem do ressentimento e são herdadas dos sistemas de valores morais judaico-cristãos. Bom, a palavra bom, neste sentido, se opõe ao mal. E o homem bom é aquele cujos valores apoiam o rebanho e cujas condenações são dirigidas àqueles cujos pensamentos e ações podem perturbar a normalidade complacente da vida moderna. Por outro lado, o tipo de homem bom que poderia superar o fraco pessimismo da moralidade de rebanho, o homem de força, um homem para enfrentar o niilismo e, portanto, um verdadeiro benfeitor da humanidade, seria decididamente não moderno e fora de estação. Então, somente tal figura iria manter a fé no homem. Por essas razões, alguns comentaristas encontraram em Nietzsche um programa existencialista para o indivíduo heróico, dissociado em vários graus de considerações políticas. A distinção entre o homem bom de poder ativo e o outro tipo também aponta para a ambiguidade no conceito de liberdade. Para os desesperançados, a liberdade humana é concebida negativamente na liberdade de restrições, de expectativas mais elevadas, medidas de posição e a busca pela grandeza. Enquanto o tipo superior, por outro lado, entende a liberdade positivamente na liberdade para realizações, para reavaliações de valores, superação do niilismo e autodomínio. Nietzsche frequentemente aponta para as exceções que aparecem ao longo da história. Napoleão é um de seus exemplos favoritos. Na modernidade, o surgimento de tais figuras parece possível apenas como um evento isolado, como um clarão da nuvem negra da humanidade.
Já houve uma cultura, em contraste com a modernidade, que viu esses tipos superiores emergirem no Congresso como uma questão de expectativa e design. Os primeiros estudos filológicos de Nietzsche sobre os gregos, como Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, os filósofos pré-platônicos, Romero na Competição e o Estado grego, concordam que, de fato, o mundo antigo, antes de Platão, produziu muitos seres humanos exemplares, surgindo independentemente uns dos outros, mas talhados na mesma pedra, tornados possíveis pelos férteis meios cultural, a expectativa social de grandeza e oportunidades para provar um mérito individual em várias áreas competitivas. Na verdade, as competições atléticas gregas, os festivais de música e tragédia e a vida política refletiam, na opinião de Nietzsche, uma apreciação geral pela competição, posição, engenhosidade e a variação dinâmica de estruturas formais de todos os tipos. Essas instituições, portanto, promoveram a elevação de exemplares humanos. Novamente, o ponto deve ser enfatizado aqui que a precisão histórica da interpretação de Nietzsche dos gregos não é mais relevante para seus esquemas filosóficos do que, por exemplo, a assinatura real de um documento material para uma teoria política contratualista. O que é importante para Nietzsche, ao longo de sua carreira, é a rápida avaliação da ordem social e das hierarquias, possibilitada pela primeira vez no século XIX, pelo recém-desenvolvido sentido histórico, através do qual Nietzsche tira conclusões abrangentes sobre, por exemplo, as características de várias épocas morais e religiosas, que são elas mesmas pré-condicionadas pelas origens materiais da consciência, a partir da qual um animal pré-humano adquire a capacidade e até mesmo o direito de fazer, de prometer e se desenvolver no indivíduo soberano. Muito bem. Desculpe. Com essas conclusões um tanto ambiciosas, a valorização dos gregos por Nietzsche é parcialmente derivada de evidências empíricas e parcialmente confeccionadas no mito. Uma mistura metodológica que Nietzsche extrai de seu treinamento filológico. Se os gregos, como uma interpretação diferente os teria, tivessem pouca semelhança com a leitura de Nietzsche, tal diferença teria pouca relevância para os pensamentos fundamentais de Nietzsche. Mais tarde, Nietzsche também deixou claro que suas descrições dos gregos não deveriam ser interpretadas programaticamente como uma visão política para o futuro. Os gregos são um dos melhores exemplos de esperança de Nietzsche contra uma existência sem sentido. Daí sua ênfase na resposta do mundo grego à sabedoria de Silenos em O Nascimento da Tragédia. Se o indivíduo soberano representa o fruto mais maduro da história, os milênios mais recentes criaram, por meio de rituais de vingança e punição, uma má consciência. O animal humano, portanto, internaliza as forças materiais em sentimentos de culpa e dever, enquanto externaliza um espírito assim criado com hostilidade para com a própria existência. Comparados a essa maneira tipicamente cristã de formar experiências humanas,
os gregos divinizaram o animal no homem e assim mantiveram a consciência pesada sob controle. Além de exemplificar os gregos nas primeiras obras, Nietzsche celebriza o artista gênio e o sábio. Durante o período intermediário, ele escreve com confiança no início e depois com saudade sobre o cientista, o filósofo do futuro e o espírito livre. A oratória decididamente sentenciosa de Zaratustra anuncia a vinda do Übermensch. Os períodos em que a reavaliação vem à tona encontram valor nas influências destrutivas do louco, do imoralista, do bufão e até do criminoso. Tá certo? Por fim, as últimas obras de Nietzsche refletem sobre sua própria imagem, como o quebrador da história humana em duas. Sobre o Sr. Nietzsche, o anticristão, o auto-ungido de grandes livros, ou melhor, o autor ungido de grandes livros, o criador de Zaratustra, a personificação do destino humano e o maior benfeitor da humanidade. Só depois de mim, afirma Nietzsche em Esse Homo, é possível ter esperança de novo. Deve-se advertir que existem diferenças importantes na maneira como Nietzsche concebe cada uma dessas várias figuras. Diferenças que refletem o desenvolvimento da obra filosófica de Nietzsche ao longo dos períodos de sua vida. Por esse motivo, nenhum desses exemplares deve ser confundido com os outros. Então, o bombástico Sr. Nietzsche do Esse Homo não é mais o Übermensch do Assim Falava Zaratustra, por exemplo, que o personagem Zaratustra é um filósofo pré-platônico, ou o cientista alienado, frio, sóbrio e desdenhoso. É um artista trágico, embora essas figuras frequentemente compartilhem características. No entanto, uma pesquisa dessas exceções mostra que a filosofia de Nietzsche, em sua própria avaliação, precisa da apoteose de um exemplar humano, talvez para evitar que a busca por significado e redenção abdique da terra em retiro metafísico, talvez para evitar o esgotamento da criatividade humana, para despertar os instintos, para inspirar a busca pela grandeza, para nos lembrar que isso já aconteceu uma vez e, portanto, é uma possibilidade. Ou talvez simplesmente para conceder a oferenda de mel de um pedaço de loucura muito útil. Essa necessidade explica o significado do quarto livro paródico de Zaratustra, que abre com o personagem título refletindo sobre o conjunto de seus ensinamentos. Eu sou aquele que um dia se declarou e não em vão. Torne-se o que você é. Muito bem. O exemplar expressa esperança não concedida por ilusões metafísicas. Depois de aguçar a crítica da arte e do gênio durante o período positivista, Nietzsche parece mais cauteloso em elogiar figuras e tipos históricos específicos. Mas, mesmo quando não conseguiu mais encontrar uma exceção ideal, ele considerou necessário fabricar uma no mito. Enquanto humanos excepcionais do passado pertencem a uma exaltada república de gênios, aqueles do futuro,
aqueles pertencentes ao destino humano, encarnam as maiores esperanças da humanidade. Como resultado desse desenvolvimento, alguns comentaristas enfatizarão a filosofia do futuro como uma das ideias mais importantes de Nietzsche. O trabalho a serviço do futuro constitui, para Nietzsche, uma forma terrena de redenção. No entanto, exemplares de tipo, seja na forma de indivíduos isolados, como Napoleão, ou de culturas inteiras, como os gregos, não são apanhados em políticas históricas mesquinhas ou empreendimentos mundanos semelhantes. De acordo com Nietzsche, em Crepúsculo dos Ídolos, seus poderes regenerativos são necessários para o trabalho de interpretação do significado e da sequência dos fatos históricos. Minha concepção do gênio. Grandes homens, como grandes épocas, são materiais explosivos em que uma tremenda energia foi acumulada. Seu pré-requisito sempre foi, histórica e psicologicamente, que uma prolongada montagem, acumulação, economia e preservação os precedeu. Que não houve explosão por muito tempo. Se a tensão na massa se tornou muito grande, o mais simples estímulo acidental é suficiente para chamar o gênio, a ação, o grande destino no mundo. De que conta então são as circunstâncias, a época, o zeitgeist, a opinião pública. Grandes seres humanos são necessários. A época em que aparecem é acidental. Bom, é com essa compreensão do grande homem que Nietzsche, em Esse Homo, se autoproclama um grande homem, dinamite, quebrando a história da humanidade em dois. Um exemplo humano, interpretado afirmativamente a serviço de um futuro esperançoso, é um grande acontecimento que denota diferenças qualitativas em meio ao jogo de determinações históricas. Assim, pertence nesta leitura à visão cosmológica de Nietzsche de uma natureza indiferente marcada ocasionalmente pelas pedras limite de revoltas nobres e, às vezes, violentas. Até que ponto Nietzsche tem direito a esta visão? Ao contrário do niilismo, do pessimismo e da morte de Deus, que são historicamente, cientificamente e às vezes logicamente derivados, os conceitos de dizer sim de Nietzsche parecem ser derivados da intuição, embora Nietzsche frequentemente apoie até mesmo essas grandes esperanças com fragmentos de raciocínio indutivo. Nietzsche tenta descrever a estrutura lógica dos grandes eventos como se uma compreensão crítica deles pertencesse à sua recorrência na modernidade. Os grandes homens têm um pré-requisito histórico e psicológico. Historicamente, deve haver um tempo de espera e de acumulação de energias, como encontramos, por exemplo, na cena de abertura de Zaratustra. O grande homem e a grande ação pertenceu a um destino humano, aquele que surge em situações de crise e carências severas. Psicologicamente, são os efeitos da energia humana armazenada
e mantida latente por longos períodos em nuvens escuras de indiferença. A energia primordial se reúne a um ponto antes de um evento cataclísmico, como uma reação química com uma carga elétrica. Libera alguma força episódica decisiva em toda a humanidade. A partir daqui, a lógica se desdobra categoricamente. Todos os grandes eventos, tendo ocorrido, são possibilidades. Todas as possibilidades tornam-se necessariamente em um tempo infinito. Talvez a compreensão dessa lógica marque uma diferença qualitativa na maneira como a existência é compreendida. Talvez essa diferença qualitativa vá desencadear uma reavaliação de valores. E quando um evento importante ocorre, a exceção surge da nuvem da normalidade como um ponto de extrema diferença. Desse modo, usando essa diferença como referência, como uma pedra limite no rio do eterno devir, o sentido do passado é novamente determinado e o curso do futuro é traçado por um tempo, pelo menos até uma época vindoura, desencadeia o próximo grande evento transvalorativo, ou transvalorativo. Portanto, as condições para a ocorrência de tais eventos e para o evento de aprender essa própria lógica são conceituadas cosmologicamente nesta leitura sob a denominação de vontade de poder. Antes de desenvolver essa leitura, deve-se notar que alguns comentaristas argumentam que a interpretação cosmológica da vontade de poder faz uma afirmação muito forte e que a extensão do domínio da vontade de poder deve ser limitada ao que a ideia pode explicar como uma teoria moral, a psicologia, como princípio de uma antropologia sobre a história natural da moral, ou como resposta às teorias evolucionistas postas a serviço da utilidade. Esses comentadores irão sustentar que Nietzsche não pretende de forma alguma construir uma nova meta-teoria, ou se o faz, então tais intenções estão erradas e em conflito com seus insights mais prescientes. Na verdade, existem muitas evidências para apoiar cada uma dessas posições. Como um leitor entusiasta dos moralistas franceses do século XVIII, Nietzsche defendia que todas as ações humanas são motivadas pelo desejo de aumentar a sensação de poder. Esta visão parece tornar as percepções de Nietzsche em relação à psicologia moral semelhantes a egoísmo psicológico e, portanto, tornaria duvidosa a noção popular de que Nietzsche defendia algo como uma ética egoísta. No entanto, com este pouco de psicologia moral, existe um debate entre os comentadores sobre se Nietzsche pretende tornar a moralidade duvidosa per si, ou se ele meramente se esforça para expor essas formas negativas de moralização herdadas do início do pensamento ocidental. Nietzsche, pelo menos, não está preocupado em adivinhar as origens. Ele está interessado, ao contrário, em medir o valor do que é considerado verdadeiro, se tal coisa puder ser medida. Para Nietzsche, uma história longa
obscura e, portanto, mal compreendida, condicionou o animal humano em resposta às necessidades físicas, psicológicas e sociais, e de maneiras que criaram necessidades adicionais, incluindo, principalmente, a necessidade de acreditar em um propósito para a sua existência. Essa necessidade última pode estar comprometida de forma acrítica, como acontece com o niilismo incompleto daqueles que desejam permanecer na sombra da metafísica e com a laicez do último homem que supera o dogmatismo, tornando a humanidade impotente. Por outro lado, tenta-se nas genealogias de Nietzsche um engajamento crítico com a história, o que pode iluminar a consciência histórica com uma espécie de transparência sobre o impulso à verdade e suas consequências para a determinação da condição humana. A situação histórica que condiciona a vontade de poder de Nietzsche envolve não apenas a morte de Deus e o reaparecimento do pessimismo, mas também o aumento da consciência histórica do século XIX e com ele o retorno do antigo problema filosófico da emergência. Como o excepcional, por exemplo, começa a tomar forma no ordinário, ou a verdade na inverdade, a razão na não-razão, a ordem social e a lei na violência, um ser num devir. A variação e o surgimento formal de cada um desses estados devem, segundo Nietzsche, ser entendidos como uma possibilidade apenas dentro de uma esfera presumida de eventos associados. Assim, também se poderia falar de emergência como parte desta esfera da desintegração de uma dada forma. Na verdade, a nova cosmologia deve ser responsável por tal destino. Mais importante, a nova cosmologia deve dar sentido a essa recorrência eterna de emergência e desintegração, sem, no entanto, tomar vingança sobre ela. Isso quer dizer que, no sentido de tal cosmovisão, a inocência de vir a ser deve ser restaurada. Bem, o problema da emergência atraiu o interesse de Nietzsche pelos primeiros escritos, mas ele aparentemente começou a conceitualizá-lo em textos publicados durante o período intermediário, quando sua obra se libertou da metafísica da estética do período inicial. É significativo que Humano comece aludindo ao problema da emergência, uma vez que é trazido à luz novamente pelo método filosófico histórico. Uma visão metafísica, decididamente não científica, por comparação, procura origens milagrosas em apoio aos valores mais elevados. Em seguida, em um movimento inesperado, Nietzsche relaciona o problema geral da emergência a duas questões específicas, uma relativa à moral, atos altruístas, e a outra ao conhecimento, que é considerado como incluindo o julgamento, observações desinteressadas. Neles, o elemento básico parece estar virtualmente disperso e discernível apenas para o observador mais cuidadoso. A estrutura lógica da emergência aqui parece ter sido emprestada de Hegel e, com certeza, pode-se apontar para muitos traços hegelianos no pensamento de Nietzsche. Mas, anteriormente, em 1874,
sobre os usos e desvantagens da história para a vida, em Meditações Prematuras, Nietzsche refutou firmemente a lógica dialética de um processo histórico mundial, a ideia absoluta e a razão astuta. O que é então o elemento básico disperso na moral e no conhecimento? Como é disperso para que apenas o observador cuidadoso possa detectá-lo? O momento mais decisivo no desenvolvimento de uma cosmologia por Nietzsche parece ter ocorrido quando Nietzsche sondou a superfície de seus primeiros estudos sobre o pathos e a construção social da verdade para descobrir um sentimento mais prevalente que anima todos os atos socialmente relevantes. No livro 1, A Gaia Ciência, Nietzsche, no papel de observador cuidadoso, identifica com um pouco de psicologia moral o único motivo que estimula todos esses atos. O valor final de nossas ações, mesmo em relação àquelas destinadas a perseguir ou preservar a verdade, não é medido pela bondade que trazemos aos outros, apesar do fato de que atos intencionalmente prejudiciais serão indicativos de uma falta desesperada de poder. Nietzsche, aqui, afirma a importância de aumentar o sentimento de poder. E com esse aforismo de 1882, estamos no caminho de ver como o sentimento de poder substituirá, para Nietzsche, medidas de valor sobrenaturais, como lemos na finalização que forma o segundo aforismo do Anticristo de 1888, que diz: o que é bom? Tudo isso aumenta a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é ruim? Tudo isso procede da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, de que uma resistência foi vencida. Não existem medidas sobrenaturais para Nietzsche. No entanto, não se deve concluir dessa ausência de uma medida transcendental que todas as expressões de poder são qualitativamente iguais. Certamente, a posse de um virtu maquiavélico encontrará muitas vantagens naturais neste mundo, mas Nietzsche localiza o aspecto mais importante da superação da resistência, no autodomínio. Muito bem. Em Zaratustra, no capítulo da autossuperação, disse que todas as criaturas vivas estão obedecendo a algo, enquanto aquele que não pode obedecer a si mesmo será comandado. Essa é a natureza das criaturas vivas. É importante notar a disjunção. Pode-se obedecer ou não. De qualquer forma, um será comandado, mas a diferença é qualitativa. Além disso, comandar é mais difícil do que obedecer. Consequentemente, um seguirá o caminho mais fácil, ser incapaz de comandar, optando por obedecer às instruções de outro. A exceção, no entanto, comandará e obedecerá às demandas saudáveis e de autodomínio de um eu disposto. Mas por que, podemos perguntar, todas as coisas vivas estão sujeitas a tal ordem e obediência? Onde está a prova da necessidade aqui? Zaratustra responde: escute meu ensinamento, seus homens mais sábios. Teste seriamente se eu penetrei no coração da própria vida
e desci até as raízes do seu coração, onde encontrei uma criatura viva, encontrei vontade de poder. E até na vontade do servo encontrei a vontade de ser Senhor. Aqui, aparentemente, a doutrina de Nietzsche do sentimento de poder tornou-se mais do que uma observação sobre a história natural e a psicologia da moral. O ensino atinge o âmago da vida e diz algo absoluto sobre obedecer e comandar. Mas o que está sendo obedecido no nível cosmológico e o que está sendo comandado? Nesse ponto, Zaratustra lhe transmite um segredo que a própria vida lhe contou. Eis, diz a vida, eu sou aquilo que se deve superar continuamente. E você também, homem iluminado, é apenas um caminho e um passo de minha vontade. Verdadeiramente, minha vontade de poder caminha com os pés de sua vontade de verdade. Vemos aqui que, em princípio, a vontade de poder é corporificado pela vontade de verdade do ser humano e podemos imaginá-la assumindo outras formas também.